Olá, está começando mais um programa Niso Comunidade. Hoje vamos receber a jornalista e escritora Gilda Trevisani. Ela vai contar sobre o livro que acabou de escrever, Lions e a Cidade de Votorantim. Está no ar o Niso Comunidade. Estamos recebendo a jornalista, professora e escritora Gilda Trevisani. Ela fala sobre o lançamento do livro Lions e a Cidade de Votorantim. Gilda, muito obrigado pela sua presença, uma grata satisfação receber aqui um ex-aluno. Você que é da primeira turma da noite do curso de jornalismo, lá nos idos de 1996. Ou seja, já são vai completar 20 anos de formada o ano que vem. E como de praxe no nosso programa, a gente conhece um pouco mais o perfil do nosso entrevistado. Gostaria que você falasse sobre a sua graduação, pós-graduação, você que tem 2 graduações. Além de jornalista, você também é professora. Queria que você contasse um pouco dessa sua vida profissional. Olá, Fernando, obrigada. É uma honra estar aqui no seu estúdio, parabenizando você por esse estúdio que está maravilhoso e contar um pouco da minha trajetória. Como aluna, foi maravilhoso a formação que eu tive aqui nessa universidade, a Uniso. Parabenizar todos os profissionais que passaram por aqui. Os professores, só tenho que agradecer pela minha formação. E a partir do momento que eu saí da Uniso formada, eu fui para a área de educação. Eu comecei a ministrar aulas no Estado, como professora eventual, que eu já tinha a formação na parte de letras, né? Então, por ter no jornalismo um pouco da experiência na escrita, eu comecei a ministrar aulas para as crianças, vamos dizer, crianças é modo de dizer, né? Digo, ensino médio. Como escrever um bom texto, como você redigir um texto. E a partir desse momento, eu comecei já a iniciar um jornal na escola. E esse jornal tem até hoje na Escola Daniel Verano em Votorantim. É um jornal impresso? É um jornal impresso. Então, e muitos já saíram dali, alunos, e vieram para cá e fizeram jornalismo. E você fez também a faculdade de pedagogia, é isso? Sim. Aí eu gostei muito dessa área da educação. Eu falei assim, eu gostaria de dar continuidade, de ter a minha classe, mas pequenos, iniciar com eles pequenos. Aí eu fiz pedagogia, prestei o concurso público na prefeitura, e passei no concurso e hoje eu sou professora concursada da Rede Municipal de Votorantim. E ministro aulas para as crianças do 3º ano. E você também tem 2 ou 3 pós-graduações, eu fiz uma pós dentro da minha área, né? Fiz uma pós de arte e educação. Aí fiz uma segunda em educação ambiental. E estou fazendo a 3ª, que é letramento e alfabetização. Como é que você vê, de repente, da sua formação? Enquanto você, menina, lá em Votorantim, você estudou no Daniel Verano? Sim, fui aluna. O clássico colégio, né? O maior de Votorantim, uma referência na cidade. E, de repente, depois da satisfação de você estar lá como professora do Daniel Verano, mudou muito, Gilda, a forma como que você foi educada, alfabetizada naquela época, para o trabalho que você desenvolve hoje? Mudou o perfil da criança? Mudou o perfil desse público que você trabalha? Sim. Lembro que eu não podia nem passar na frente da sala da diretora. Não podia. Passasse na frente, nossa, a inspetora já é advertência, não podia. É suspensão de 3 dias se você passasse na sala, na frente da sala, não podia. Tá, tem um conceito totalmente Nossa, muito complexo, diferente, muito diferente. Você entrava na sala, você ficava... Duro. Não podia nem se mexer, nem olhar para os lados. Não se abria a boca, o professor falava. Às vezes ele perguntava, você tinha até medo de falar alguma coisa, né? De falar alguma coisa que não é para falar aquilo. Então, era bem rígida a educação antes. Na minha época. E hoje, você acha que essa quebra desse paradigma de, muitas vezes, amedrontar a criança com essa dita educação rígida, e você hoje sendo uma educação que é mais flexível, onde eles têm uma participação maior, os pais têm uma participação maior, você acha que isso é positivo ou não? Eu acho que totalmente positivo. A criança tem que participar diferente, ela não tem que ficar, ela tem que se sentir bem.
Para você aprender, você tem que gostar de onde você está, você tem que se sentir bem. O pai, a mãe, quando deixa a criança com você, eles têm total confiança de que a criança está ali naquele período recebendo o melhor na parte educativa, com tudo, porque quando a criança ela chega, a educação começa na casa, a gente sabe disso. A escola é um complemento, não só dessa educação, mas com tudo. As disciplinas, cada disciplina, ela é para a vida dela. Então você fala, nossa, por que eu estou estudando isso hoje? Lá na frente você vai entender. Todas as disciplinas são importantes para a sua formação como cidadão lá na frente, para uma sociedade mais justa. E você utiliza dessas informações, dessas pós-graduações que você fez, com certeza para poder dar suporte nas aulas que você dá, né? Totalmente, totalmente. Então, toda a graduação, todo o curso, toda a pós-graduação que você faz, todo o conhecimento que você adquire, não só dentro de uma universidade, dentro de um currículo, mas conversando com os pais, conversando com os alunos, você ganha. A todo momento você ganha informação, você aprende alguma coisa, e isso é importante. As minhas aulas são bem flexíveis, eu levo os alunos lá na quadra. Hoje nós vamos ter a aula na quadra. Pega os livros, nós vamos fazer uma leitura diferente. Nós vamos interpretar diferente. Como entender o que está escrito? Que hoje a maior dificuldade da criança está na leitura. Ela não consegue entender o que está escrito, aí ela não consegue entender e responder. Até hoje a dificuldade nos concursos públicos, a maior dificuldade é você ler. Aí você chega no final, você nem... Aqui que eu estava lendo mesmo? Quer dizer, se ela não entende, ela não vai escrever bem, consequentemente, se ela não escreve bem, ela não vai conseguir entender um conceito de um questionamento, exatamente, enfim. Exatamente. Não sabe nem como argumentar para o bem dela, para os direitos dela. Ela não está entendendo nem o que é para o direito dela. Agora, com relação ao jornal que você desenvolve na Daniel Verano, esse jornal já tem quantos anos? 18 anos. 18 anos. E hoje ele é escrito pelos próprios alunos. Você coordena enquanto jornalista e professora. Isso, os alunos. Mas os alunos que escrevem as matérias, reportagens. Os professores junto com os alunos. Fazem foto, tudo? Tudo. E qual é a periodicidade dele? Mensal, semestral? No início era de 3 em 3 meses. Aí depois passou para 6 meses, porque eles falaram assim, os alunos eles precisam ter um tempo hábil para eles aprenderem a escrever, como fazer uma reportagem, como escrever um texto, como fazer um lead e tal. Aí eu, no começo, tive que passar. Deixei uns 2 professores explicando como que era, junto comigo, fizeram parte, e aí eles foram passando. Cada um, sempre tem um que passa para os outros. E aí eu coordeno essa parte. E aí esse jornal, que tamanho que ele é? Ele é standard, tabloide, ele é sulfite? Ele é um tabloide. Papel jornal tabloide. Puxa vida, e ele é distribuído só dentro da escola ou para o bairro em volta? Na escola, no comércio, nas bancas, tudo gratuito. Que legal. E tem anúncios também o jornal? Sim. O jornal se paga, então? O jornal se paga. Tá. Então, o jornal se paga. Muito legal. Muito bem. E aí, você está também participando do Lions Clube. Eu queria que você comentasse um pouquinho, para quem não conhece, o que é um Lions Clube, que a gente chama de clube de serviço, né? Tem os 2 tradicionais clubes internacionais, que é o Rotary e o Lions, e você é uma leonina, né? Leonina é aquele que participa do Lions. Como é que surgiu o Lions na sua vida e como é que foi, de repente, querer contar a história do Lions? Então, o Lions é uma organização, né, internacional. Aqui no Brasil, ela chegou no ano de 52, né, e em Votorantim, em 67. E eu estava na escola Daniel Verano. A minha diretora, ela via a facilidade que eu tinha em trabalhar com jovem, trabalhar com a comunidade. Eu levava as crianças para visitar asilo, orfanatos. Então, ela via esse lado de eu querer fazer para o outro. Então, na escola, eu falava, nós vamos fazer uma visita. Quem conseguir trazer alguma doação para a gente levar, ótimo. Então, a gente levava as doações. E aí o pessoal falou assim, nossa, ela tem esse espírito solidário. Aí surgiu, ela já era do Lions, aí ela me convidou, ela e seu esposo, que é o Rubens Mesadri, que hoje é o governador do Lions. Eles me convidaram, porque para você entrar no Lions, você tem que ser convidada. Então, eles são meus padrinhos. Aí eu entrei no Lions em 2005. E a partir de 2005 que eu comecei a fazer nesse movimento
Então, a mulher, quando ela entra associada, ela é companheira leão, né? E o homem é o companheiro leão, né? E a esposa fica domadora. E agora também, da parte de domadora, se ela quiser se tornar uma companheira leão, aí ela também se torna companheira leão. Então, você hoje é uma companheira leão, Companheira leão. Tá. E aí, dentro do Lions, você desenvolve hoje, lá em Votorantim, que tipo de atividade? Por exemplo, o Rotary tem chamada Avenidas de Serviço, que presta apoio à comunidade. Vocês têm uma ação benemérita, cuidam de alguma entidade pontual, ou são ações assim que, de repente, dependendo da situação, vocês atuam? Como é que funciona? Então, o Lions, o carro-chefe dele são os enxovais para bebês. Então, a gente chega a doar, em média, aí, 30, 40 enxovais, né, ao mês, dependendo. Para quem? Para as mamães carentes. Aquela mãe que está carente, tem uns filhos lá, não tem um esposo, está sozinha, não tem condições de comprar, porque o enxoval da criança não é barato, né? Aí, pedem para a gente, olha, tem uma senhora lá, tem uma mãe que está precisando muito. Daí, o lado social do Lions, eles vão até a casa, fazem as visitas, né, nesses lugares, vê realmente, né, que a mãe precisa muito, e aí doa o enxovalzinho. É a banheira, completa o enxoval. Vai até o kit da mamãe para ir para o hospital, né? Que é a toalha, o chinelinho, a escova de dente, sabonete. Isso tudo novinho, zerinho. Qual é o custo aproximado disso? De um kit desse? Olha, eu não tenho nem ideia, porque nós, dentro do Lions, nós temos o clube de mães. Esse clube de mães, elas vão, aprendem. Elas que confeccionam as peças. Confeccionam. E aí elas estão aprendendo. E aí todos esses casaquinhos, os sapatinhos, tudo é doado. As mantas, tudo, os bordadinhos, tudo. E eu não tenho ideia de quanto que fica mesmo. Um enxoval completo. Porque vai a banheira, vai fraldas descartáveis, fraldas aquelas de tecido, vai o mijãozinho, vai casaquinho, meinha, sapatinho. A criança consegue usar esse enxoval até quantos meses? Eu acho que até os 6 meses. 6 meses. Ele consegue usar. Algumas peças do enxoval. Vai talco, vai pomadinha, vai várias coisas. Enfim, para dar um belo início o kit são 77 itens. 77 itens o kit. E essa seleção, por exemplo, até quem está nos acompanhando e é de Votorantim, é um trabalho que só acontece em Votorantim ou ele acontece em todas as cidades que o Lions está atuando? Todas as cidades do Lions, eles têm essa atividade. Tem essa atividade. O carro-chefe é o enxoval. É o enxoval. Agora, fora isso, o que nós fazemos? Nós, para conseguir angariar fundos, o que a gente tem que fazer? Nós fazemos nossas ações. Nós tem a festa junina. Nós vamos começar a festa junina. E aí, a festa junina? A festa junina, nós temos lá uma barraca. Né? Nós servimos lá nosso prato típico lá. Então, nós temos os lanches de pernil, nós temos a nossa comida. Tudo isso que é servido lá, ou a pessoa que chega consumir, esse valor é para tudo isso. Para ao longo do ano manter os enxovais, além dos enxovais, a doação que nós mantemos também, ajudamos outras entidades como a PAI, Casa de Belém, Creche São Vicente de Paulo, o GEPASSE e a Creche Maria Claro, né? São essas entidades que o Lions procura dar o suporte. Então, a tradicional barraca da festa junina lá do Lions o carro-chefe é o lanche de pernil? Lanche de pernil, cada ano eles vão tentando mudar alguma coisa, mas são vários lanches. Lanches de pernil, lanches de frango, tem o mignon, né, tem porções, tem também, vai ter agora novidade, né, a comida vegetariana, vai ter lá uma comida diferente lá, que eles falaram que também vão colocar, né, apresentar diferente para eles, porque eles perceberam que tem mudando. Esse público e você tem esse público atender. E nós nunca tentamos, né? Então agora vai ser uma novidade, vai ter também, né, os pratos vegetarianos. E todos que atuam no Lions nessa barraca lá da festa junina são voluntários? Todos voluntários. Inclusive o meu filho também vai.
Ele não faz parte do Lions, mas ele vai. Filhos de outros companheiros também vão. Porque você tem que montar uma escala. Quantos dias? A festa junina dura quase um mês inteiro. Praticamente isso. Agora, esse ano, nós não, segundo a organização da festa, este ano, segunda e terça, não, a festa ficará fechada. Tá. Aí vai ser de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. domingo. Inclusive com shows aí de excelente qualidade todos os dias, né? Exatamente. Muito bem. E aí, quando é que surge, por exemplo, a Gilda Trevisani, escritora? Quando é que você, de repente, percebeu que despertava para isso? Você contou para mim, antes de começar, que foi na faculdade que você começou a ter essa sensibilidade de escrever livros. Como é que foi isso? Olha, na minha infância, foi uma infância, assim, muito difícil, porque minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 7 anos, eu cuidava todinho da casa, dos meus irmãos, eu tinha 7 anos. E eu não tinha livro, minha mãe não tinha condições de comprar livros para mim. E quando eu cheguei aqui na universidade, eu cheguei na biblioteca, eu falei, gente, eu não acredito que tem tudo isso aqui de livros. Eu queria ficar só aqui, não queria mais ficar assistindo a aula mais, eu queria ficar aqui, ler tudo isso. Gente, eu fiquei tão emocionada, olha, verdade, fiquei emocionada de ver, assim, aquilo que eu queria ver a vida inteira e eu não tive oportunidade. E estava à disposição do aluno, né? Você poder levar para casa, para ler, enfim. E eu fazia isso. Aí eu falava, gente, eu fico aqui tentando ler os livros, mas tenho que conciliar os trabalhos, as outras coisas junto, né? Quando você tinha quando você começou a faculdade? Eu tinha, acho que 29. 29 anos. Aí eu me realizei, né? Aí eu lia cada livro e falei assim, nossa, mas como escreve? Não, um dia eu vou escrever assim, um dia eu vou querer ter um livro também. E aquela coisa só foi aumentando. Aí quando chegou no TCC, você vai escolher a área que você vai, né, atuar. Você vai fazer um programa de rádio, você vai para revista, você vai para TV, você vai fazer o quê? Aí eu falei assim, olha, eu gostaria, se eu pudesse, escrever um livro. Nossa, um livro? Nossa! E aí, com mais 2 amigas e tal, elas falaram assim, se é a sua vontade, nós também, vamos embarcar nessa, então, vamos embora. E aí, com o auxílio das 2 amigas, nós fizemos esse livro. Você tem a capa do livro aí? Tenho a capa do livro, né? aqui. Aí a capa do livro, eu expliquei do jeito que eu queria. Tá, pode mostrar para a câmera? Isso. Tá, entrevista com Nostradamus. Isso, eu falei assim, eu imagino, como está falando, naquela época, falava dos alinhamentos dos planetas e que o mundo ia acabar. E aí, o que o pessoal falava? Assim, olha, vamos pegar nessa linha, vamos falar alguma coisa desse sentido aí. Aí eu falei, então tem que ser uma capa, porque a capa vai chamar atenção para o seu leitor. Aí, como que você imagina a capa? Eu falei, tem que ter um repórter ali, apavorado, falando, uma torre ali quase caindo, um terremoto, alguma coisa nesse sentido, a morte segurando o planeta ali, o globo e tal. Nossa, será que dá para fazer tudo isso? Aí nós fomos até uma agência de publicidade que pudesse fazer exatamente esse design da capa. Quem foram os colegas que escreveram o livro com você? Foi a Simone Cândido e a Andréia, que me ajudaram nas pesquisas, a montar tudo, né? Porque na época os jornais publicavam, as revistas publicavam alguma coisa nesses assuntos. E nós fomos pegando apanhado. E junto com o Nostradamus, o que ele falava. E bem quando nós escrevemos, no dia 11 de setembro, que estava na previsão dele, que ia acontecer, a cidade norte ia pegar em fogo, não sei o quê, ia estar em chamas, foi quando aconteceu o atentado de 11 de setembro lá. E você estava escrevendo o livro nessa mesma época? Eu já tinha escrito. Já tinha escrito? Já tinha escrito. Daí os jornais locais lá de Votorantim fizeram uma entrevista, publicaram, colocaram a capa do livro, mencionando isso. Nossa, vocês escreveram algo antes do negócio acontecer. Eu falei, nós só acompanhamos o que Nostradamus tinha previsto. E quem foi o professor orientador? Foi o Negrão. O João Negrão? João Negrão. Tá. Doutor João Negrão que orientou o trabalho de vocês. Isso. E aí passaram na avaliação, foram aprovadas, pega o diploma de jornalista, Isso. A vida segue e de repente você teve a oportunidade de escrever mais um livro. Aí, dentro do Lions, aí o pessoal falou assim, olha, o Lions vai completar 50 anos aqui em Votorantim. Você, companheira nossa, você escreve,
tudo para você escrever um livro, você é jornalista, tal, vá pensando para você escrever o nosso livro. Falei, tudo bem, eu vou, que até, né? Aí quando chegou na época, eu falei assim, gente, tá na hora de eu já começar a fazer a coletânea de dados, já começar a colocar uma pauta para como já iniciar o trabalho. Aí eu iniciei, contando do Lions, né? Vindo do Lions Internacional como surgiu, indo para Votorantim, como surgiu em Votorantim, que Votorantim e o Lions, eles cresceram junto praticamente, né? Porque ó, a cidade também era nova, estava se emancipando. Então, logo depois da emancipação, o Lions já começa a atuar. o Lions já começa a atuar. Então, 2 anos depois. Quem foi o primeiro presidente do Lions de Votorantim? O primeiro presidente do Lions de Votorantim, vou falar para você aqui qual foi o primeiro, porque nós tivemos vários presidentes. O primeiro presidente do Lions. Daí você faz, inclusive, esse acompanhamento de todos os presidentes, as ações, no livro, é isso? Nós falamos da galeria de todos os presidentes, né, que passaram pelo Lions, os sócios fundadores, os 45 sócios que fundaram o Lions. Conto toda essa história, conto a ação do Lions no mundo, aqui em Votorantim, né, na cidade, as ações dele, não só como no carro-chefe, como a doação de enxovais, a ajuda dessas entidades, a festa do chopp, que nós também realizamos, né? Então, o Lions, eu vou contando a história do Lions e vou colocando, mesclando fotos. Você conseguiu resgate de fotos antigas? Fotos antigas também, com fotos antigas. Nós fizemos aqui, por exemplo, o Lions. Como que surgiu? Dr. José Hermílio de Moraes, que na época da fábrica, ele falou assim, olha, a cidade está crescendo e a cidade precisa de um clube de serviço. O José Hermílio Moraes era leonino? Ele era do Lions ou ele falou que precisava de um clube de serviço ele falou que precisava só de um jogou clube, isso? Falou que precisava de um clube e deu todo o suporte para que o clube se iniciasse. Para que se iniciasse esse clube. Então, é uma história muito rica. Você começa a ler essa história, eu falo parte aqui da festa junina. Então, o Lions foi o precursor da festa junina, ele que tomava conta. Hoje é a prefeitura, né? A Comas, né? Da prefeitura. Mas antes, início foi o Lions que deu o start? O Lions que iniciou, o Lions que contratava o pessoal do parque, o Lions que junto com as entidades, ele que organizava tudo, e em prol da construção da igreja matriz, que hoje, né? Que é uma realidade. É uma realidade. Então, essa história que nós contamos aqui é uma história que, nós temos até a carta constitutiva, que nós, quando inicia uma entidade, você tem que ter uma carta constitutiva. Quer dizer, oficializando... E esses documentos estavam armazenados de forma adequada, fáceis de ser localizados? Ou, de repente, um ex-presidente levou um pouco para a casa dele, o outro presidente levou um pouco, e, de repente, você teve que correr atrás disso tudo? Ou estava, de repente, entrou numa sala, estava tudo arrumadinho, tudo na prateleira? Se fosse assim, estava bom. Não foi nada disso. Eu conversei com o Abílio Toledo, né? Que o Abílio, dentro dos 45 casais, ele faz parte desses 45 casais... Fundadores. E até hoje, ele é o único que permaneceu no Lions. Então, fui quem? Com ele. Tá. Falei, Abílio, você que foi um dos fundadores do Lions, você tem todo o material? Eu falei assim, eu tenho fotos, mas material não tenho. Eu tenho os pins, são... Aqui, Cada um tem uma história, cada um tem uma história. Marca. Esse dos 50 anos do Clube de Votorantim. Tem até chapéuzinho, porque é da festa junina, 100 anos, centenária, né? E aqui dos 100 anos, que o Lions completou 100 anos no mundo. E fora isso, tem vários pins, cada um uma realização. Daí ele me mostrou um, ele falou assim, olha, esse um aqui é quando o Lions fez 25 anos, que é o da capital do cimento. Então ele foi mostrando, então fui resgatando tudo isso, contando um pouco dessa história, dos pins, tal, dos símbolos, tal. E quando chegou na carta constitutiva, ele falou assim, eu tenho uma cópia aqui que está comigo, tá? Aí, com você reproduziu no livro. Esse documento reproduzindo. Agora, hoje, depois que o Lions, nesse movimento todo para o cinquentenário, ele fez lá galerias dos ex-presidentes, fez lá, nós colocamos também a carta constitutiva
Então, são coisas assim que antes não tinha, agora está tudo bem organizadinho. Organizado. Nós temos uma sede agora, né? Por isso que está... E esse livro você já lançou em Votorantim, dentro da série do Lions, vai fazer aí o lançamento em outras cidades, outros clubes. Quem quiser ter acesso ao livro, como é que faz? Então, sábado agora, o pré-lançamento foi na sede do Lions. O lançamento foi agora sábado na Pevo, que eu também faço parte da Academia de Letras. Então lá nós fizemos o lançamento sábado agora. E é onde vai ficar, que na Associação dos Aposentados, o livro vai ficar para venda lá, à disposição para venda lá. Tá, então quem quiser então comprar o livro, pode ir direto na sede da Pevo de Votorantim, que vai ter a possibilidade de ter o livro em mãos. Childa, eu gostaria que você colocasse um telefone, um e-mail à disposição para quem está nos acompanhando e de repente queira ter acesso ao livro, queira bater um papo com você, que você conte um pouco dessa história, fale um pouco do Lions, enfim, como é que faz para te achar? Eu vou deixar o e-mail, gilda.trevisani@gmail.com. Muito bem. Aí, falando por ali, fica fácil de localizar você, tá? Para falar do livro, para falar das suas ações. É isso? Eu posso deixar também um celular. Pois não. 99176-9323. Gilda, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Sucesso. A gente espera que você continue esse trabalho aí junto ao Lions, junto à Escola Daniel Verano, como professora, como jornalista. E o programa está à disposição para que, se você tenha novidades, conte algumas histórias, para que você possa estar conosco outras vezes aqui. Eu só tenho a agradecer e muito obrigado pelo convite. E, com certeza, assim que surgir outra oportunidade, eu farei outra visita para vocês. Com certeza. O programa News Comunidade vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Agora vamos receber o coordenador do curso de Ciências Econômicas da Uniso, professor mestre Renato Vaz Garcia. Como de praxe, a gente conhece um pouco mais do perfil do nosso entrevistado. Professor Renato, muito obrigado pela sua presença. Gostaria que o senhor falasse um pouco da sua graduação, da sua titulação e da experiência dentro do curso de Ciências Econômicas da Uniso. Olá, Fernando. Olá a todos. É uma honra muito grande estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês sobre a minha formação, o ambiente econômico e tal. Parabéns pelo programa também. Bom, eu comecei meus estudos aqui na universidade mesmo. Eu entrei na universidade em 2001. Participei de alguns projetos de extensão aqui dentro da universidade, como empresa júnior e algumas outras questões. Em 2004 eu me formei. Passei a trabalhar com algumas consultorias financeiras no mercado de trabalho convencional. Abri uma empresa, inclusive, com 2 colegas de classe. E aí depois eu resolvi fazer o meu mestrado, né? Aí eu estudei uns 6 meses mais ou menos. Passei no mestrado na Unesp em Araraquara. Eu fui fazer meu mestrado em Araraquara, em Economia. Voltei para Sorocaba. Voltei a lecionar no curso que eu havia me formado aqui na universidade e estou na Uniso aqui desde 2010 e agora eu estou fazendo meu doutorado na Unicamp, lá em Campinas. Também na área de economia? Também na área de economia. O que o senhor estudou no mestrado? No mestrado eu estudei bastante a questão do setor público, né? O papel dos gastos públicos, o papel das receitas, né? Eu trabalhei durante um período também. Logo após o mestrado, trabalhei na prefeitura aqui de Sorocaba, então também foi um aprendizado grande ali na prefeitura. E aí eu trabalhei principalmente com essas questões relacionadas ao setor público, né? E agora no doutorado estou numa parte um pouco mais voltada ao desenvolvimento econômico, né? Por que um país se desenvolve, por que outro país não se desenvolve, o que esse país que se desenvolveu faz, o que os demais não fazem, né? Então eu estou estudando esse tema central no doutorado agora.
Professor, vamos falar da situação atual do país. Houve a prisão do ex-presidente Lula. Se achou que ia se resolver todas as questões econômicas após aquele domingo e, consequentemente, nós percebemos que o dólar aí subiu e a Bolsa de Valores baixou. Isso fez com que a prisão do presidente, que era uma esperança do contrário, do dólar baixar e a Bolsa subir, essa situação inversa, o senhor acha que se deve a quê? Bom, o dólar, antes de mais nada, né, o dólar e a Bolsa de Valores, as ações, eles são investimentos extremamente voláteis, né? Então, qualquer tipo de notícia já vai impactar diretamente no comportamento, principalmente de algumas ações. No caso da prisão do Lula, foi um evento que, em alguma medida, já estava um pouco já se prevendo que isso poderia acontecer. E a partir do momento que isso efetivamente aconteceu, no dia seguinte você teve, né, uma melhora na realidade, né, porque o mercado esperava já que o Lula ia ser preso. Quando se efetivou, você teve uma melhora do dólar e uma melhora daí no mercado de ações. Só que ocorre que a situação política do país, ela não se resolve, ela não se resolveu, aliás, né? A gente tem problemas políticos muito mais enraizados do que o simples fato de um ex-presidente ser preso, né? Até com o perdão da simplicidade de tratar um ex-presidente, mas na realidade é um fato isolado, né? Porque a situação política do Brasil em si, ela está muito mais problemática e aí isso impacta muito no ambiente econômico, porque a partir do momento que os economistas e toda uma equipe técnica, ela prevê uma série de ações que teoricamente estimam que esse país vai melhorar com essas ações, a partir do momento que entra no rol político das decisões efetivamente, eles às vezes não fazem da maneira como se esperava que fosse feito. Então isso atrapalha muito a economia, não é privilégio do Brasil isso acontece em outros países também, essa influência da política na economia. A questão é que agora ficou muito mais claro isso no Brasil, né? Então, é óbvio que isso não é uma questão também tão trivial. A política não vai se resolver em outubro agora com as eleições, obviamente. É tudo uma questão de um processo, mas a gente espera que pelo menos os próximos presidentes, as próximas equipes políticas, elas tenham um olhar um pouco mais sério em relação à economia, né? Não tão no sentido de, vamos fazer porque vai garantir mais voto para a gente no futuro, ou vamos fazer porque isso vai agradar a minha base de aliados, porque dessa forma a gente não chega a lugar nenhum. E enquanto os governantes não pensarem dessa forma, vai ser muito difícil, né? E, consequentemente, com a crise política, nós acabamos gerando no país uma situação de desemprego e também da informalidade, né? Informalidade é aquilo que a gente está vendo em qualquer cidade por aí. Sorocaba virou literalmente, entre aspas, uma praga. A qualquer semáforo que você passa, você tem vendedor de balinha, ou você tem vendedor de pano de chão, ou você tem vendedor de guardanapo, ou você tem vendedor de saco de lixo, enfim. É a política responsável pelo desemprego e, consequentemente, gera essa informalidade? Não, sem dúvida. Tem uma influência muito grande nisso, né? Mas também a economia do nosso país, a gente não pode esquecer que ela é bastante fragilizada também, né? Então, a partir do momento que você tem algum evento político, aqui o efeito que isso gera na economia é um pouco mais sentido do que eventualmente em outros países. Essa questão do desemprego, por exemplo, já é uma questão já há muitos anos que a gente já está sofrendo com isso. A gente tem uma taxa de desemprego hoje que chega a mais de 12 milhões de pessoas, né? Em termos percentuais, beira 13% da população economicamente ativa, que são as pessoas dispostas a trabalhar. Então, isso é uma taxa de desemprego, é um número de pessoas dispostas a trabalhar gigantesco, né? Você tem países parecidos com o Brasil hoje que tem taxas de desemprego de 4%, 5%, 6%. A nossa próxima de 13% está completamente fora da realidade global hoje. E, consequentemente, as pessoas elas têm que se virar da sua forma, né? Ela tem que ter alguma forma de renda, já que ela não está conseguindo ter a sua renda no mercado de trabalho formal, ela acaba indo para a informalidade. Isso tem um aspecto positivo, mas também tem uma questão meio preocupante por trás disso, né? Porque a partir do momento que a pessoa ela vai para a informalidade, ela consegue até eventualmente ter um nível de renda, obviamente que não às vezes o mesmo que ela tinha no passado, né? Num empregado numa indústria, por exemplo, mas ela consegue se virar, consegue às vezes pagar suas contas e tal. Mas gera um problema a questão da informalidade em si, né?
Mesmo as pessoas que às vezes passam a vender coisas, começar a trabalhar muito nesse mercado informal, elas estão irregulares, né? Então, por exemplo, uma pessoa que vai vender uma água em algum ambiente, ela pega um isopor e vai vender uma água numa praia ou em algum outro lugar, ela está se aproveitando de uma situação, porque ela não está recolhendo imposto, ela não está recolhendo uma série de obrigações dela, enquanto às vezes o estabelecimento vizinho dela está recolhendo, né? E aí vai ter um preço maior pela água, eventualmente, por conta disso. Então, é uma questão realmente complexa isso, né? A pessoa, por um lado, ela não tem muita escolha, então ela acaba fazendo isso. Mas ela gera uma concorrência desleal. Ela gera uma concorrência completamente desleal, né? Então, e isso é muito preocupante hoje no Brasil, né? A gente tem um dado do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz as pesquisas sobre a taxa de desemprego, e hoje a gente tem mais trabalhadores na informalidade do que na formalidade. Isso é uma aberração para qualquer país que queira ser um país desenvolvido no futuro, né? Você tira completamente o incentivo do cara se formar hoje em dia, né? Porque ele não consegue concorrer com uma situação de informalidade que a gente tem hoje no mercado. E isso gera uma série de outros problemas também. A gente está tendo um problema muito sério com a previdência social no Brasil. A partir do momento que essa pessoa está na informalidade, ela não recolhe INSS, né? Mas, por outro lado, eventualmente ela pode se beneficiar de algum benefício social, de algum programa social, então ela acaba recebendo um benefício, mas não acaba pagando por isso na contribuição. E uma hora essa conta vai ter que fechar, né? E aí o governo vai ter que fazer algum ajuste, essa pessoa pode ser penalizada eventualmente, e isso gera uma série de outros problemas, um círculo vicioso na economia, né? Agora, professor, com relação também à questão da informalidade, a gente está acompanhando muito em todos os lugares, até dentro da universidade, a gente vê muita gente, por mais que seja inclusive proibido, existe uma determinação interna, a proibição de venda de qualquer tipo de bens ou serviços, principalmente alimentos dentro da instituição, uma vez que você tenha as cantinas, como o senhor disse, que pagam os impostos, que pagam os funcionários, que tem os produtos de qualidade, enfim. Aí o aluno tenta se virar de alguma forma, aí fazendo uma torta, fazendo um doce, fazendo um bom bocado, fazendo uma coisa qualquer para vender, e ele acaba trazendo isso para dentro da escola. Porém, como é que ele faz essa conta? De repente, essa conta fecha. A pessoa que faz marmitex em casa para vender, ela faz 10 marmitex, ela anuncia num site e acaba vendendo para a vizinhança. Como é que é esse custo de gerar um negócio informal? É fácil de fechar? Ou ela calcula, bom, o marmitex no restaurante R$20, eu faço por 10. Tá, mas aí, como é que você cobra metade do marmitex? Ela tem que pôr produto inferior? Ou por causa que ela não paga imposto e, consequentemente, depois que ela vai perceber, depois de 6 meses de trabalho, que ela só se cansou e não teve lucro nenhum? Isso é uma questão extremamente fundamental, eu acredito que não só para as pessoas que eventualmente entraram nesse mercado informal, mas até mesmo para o micro e pequeno empresário que está na formalidade hoje, porque a apuração de custos de uma empresa não é um negócio trivial, não é um negócio tão fácil de se fazer. As pessoas, às vezes, elas se esquecem de, por exemplo, vamos pensar no caso do marmitex. A pessoa vai lá, né, seja quem for, vai comprar lá os ingredientes, vai fabricar aquele produto, então ela supõe lá, ela põe na lista dos bens que ela utilizou. Eu comprei arroz, comprei feijão, comprei carne, deu tudo isso, sei lá, R$100, me deu 10 marmitex, então R$10 por marmitex eu já cubro o meu custo. Na realidade, o custo ele vai muito além disso. Tá? O custo não é só o custo dos bens que ele utiliza, né? Tem uma questão, acho 2 pontos importantes aí. O primeiro deles é um custo que a gente chama até de custo fixo, mas tem alguns deles que inclusive são variáveis no caso dessa pessoa que faria o marmitex. Então, por exemplo, o fogão que ela utilizou gás, né? Esse gás que ela utilizou, eu preciso considerar no custo. Ela utilizou energia elétrica, ela utilizou água, ela utilizou o espaço da casa dela. Então, eu tenho que considerar esse custo também na minha estrutura de custos. E uma outra coisa que às vezes as pessoas também não consideram é que ela também tem um custo, né? A gente tem um conceito em economia chamado custo de oportunidade. O custo de oportunidade é o custo de uma renúncia. Então, por exemplo, eu
eu poderia estar trabalhando numa empresa, mas eu não estou trabalhando na empresa, vamos supor que o mercado de trabalho está bom, eu poderia estar trabalhando na empresa, mas eu vou fazer uma Marmitex agora que eu acho que eu ganho mais dinheiro com isso. Para cada dia que eu passo fazendo Marmitex, é um dia a menos que eu deixo de trabalhar no mercado formal. Então, o meu dia de trabalho tem um custo também, né? Eu não posso achar que a minha hora de trabalho é de graça. Então, eu tenho que considerar um custo hora para mim, né? Aí a conta varia muito de cada pessoa, varia de cada empresário também. Isso era uma discussão muito grande que a gente tinha na época aqui, que a gente trabalhava com projetos de extensão e com as empresas, porque o microempresário ele não se atém a esse fato. Então, era muito comum um empresário ele vir procurar a gente aqui nos trabalhos que a gente fazia, falando, eu preciso da ajuda de vocês aí do curso de economia, de contábeis, de administração, porque eu tô comprando um produto por 10, estou vendendo por 20, mas eu não sei para onde está indo esse dinheiro. Eu estou perdendo dinheiro no final do mês, mas eu estou comprando por 10 e vendendo por 20. A hora que a gente ia considerando todos esses custos que ele não considerava, aí é que aparecia o erro da pessoa, né? Então, a principal questão é a pessoa sentar mesmo e analisar muito seriamente a questão dos custos e não achar que existe mágica, né? Porque também é um conceito, é uma questão muito também normal de se acontecer. A pessoa acha que vai começar a vender um Marmitex, a vender um doce, vender alguma coisa e daqui a um tempo ela já vai expandir, já vai alugar um ponto, por exemplo, para ela. Então, tem que ir muito com o pé no chão nisso para ir sentindo, geralmente após um ano é que você vai ver se o projeto ele vai ser viável ou não, se você vai conseguir se manter com aquilo ou não. Então, muita calma nessa hora, na hora de fazer qualquer apuração de custo e qualquer análise de vender um produto na informalidade ou na formalidade mesmo também. Então a gente pode chamar isso aí de riscos que envolvem o negócio, professor. Por exemplo, muita gente que acabou ficando desempregada há um tempo atrás, ou infelizmente até hoje, vai pegar a sua rescisão e de repente se envolve em querer montar um negócio. Aí as franquias estão em expansão absurda. Existem franquias de 20 mil reais, existem franquias de R$1 milhão. Tá, ele vou montar uma franquia porque a franquia já tem uma estrutura, eu já faço curso lá na franquia, eu já aprendo e, consequentemente, eu vou administrar a minha franquia. Mas qual é o risco que envolve montar um negócio? A pessoa tem que ter alguém por trás que saiba fazer contabilidade, que saiba fazer essa parte administrativa, que saiba fazer a parte fiscal, porque, caso contrário, não é só comprar por 10 e vender por 20. Ainda mais quando a pessoa está na formalidade, ela precisa ter escritório de contabilidade para cuidar do fiscal, das contas dela e tudo mais. E realmente isso é a operação de você criar um negócio, seja informal, seja formal, envolve um risco muito considerável, né? Esse exemplo que você deu da rescisão é muito propício. Porque isso aconteceu muito de 2014 para cá, né? Você teve muita gente que passou a ficar desempregada. As pessoas iam lá, pegavam o dinheirinho delas da rescisão e iam montar um negócio. Só que às vezes a pessoa não tinha a mínima ideia daquele negócio, né? Ou ouviu falar ou sentiu que, vamos supor, o mercado está bom para barbearia. Então vou montar uma barbearia que eu vou bombar agora. Mas eu não entendo nada de barbearia, eu não entendo nada, muito menos de finanças às vezes. E não tem problema se eventualmente a pessoa não entende de finanças, não entende de custo, de receita. Existem profissionais que ajudam isso, inclusive nós aqui no curso de economia, por meio dos nossos professores, dos nossos alunos, a gente se coloca à disposição para também ajudar nisso as empresas. E as ONGs, inclusive, também, a gente se coloca à disposição para fazer essa ajuda de custo para eles. Mas também existem algumas ferramentas, inclusive por meio de websites, hoje a gente tem um papel fundamental que hoje também o Sebrae faz, né? O Sebrae também ajuda muito você, se você quiser abrir o seu negócio, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer muito sobre o negócio, é estudar ao máximo aquele negócio. Não pense que do dia para a noite você vai ficar milionário, isso eventualmente pode acontecer, mas é raríssimo de se acontecer. O normal, infelizmente, de se acontecer são as empresas fecharem com 1 mês, 2 meses, 1 ano até, mais normal as empresas fecharem. Então é fundamental, principalmente, elas conhecerem muito do negócio que elas estão entrando, porque eu costumo brincar com o pessoal de economia que o dinheiro é a parte, o bolso na realidade, é a parte mais sensível do corpo humano, né? Você pode eventualmente ter algum problema de saúde e tal, e você
busca seus profissionais para ajudar você. O bolso é a mesma coisa. Se você tem um determinado problema com o dinheiro, sua empresa está passando por dificuldade, não tenha vergonha de procurar ajuda, né? Não tenha vergonha de ir no Sebrae, tirar suas dúvidas, se qualificar para isso, buscar um profissional ou mesmo você mesmo estudar e avaliar melhor o ambiente que você vai estar atuando, né? Essa questão da qualificação quer dizer que é importante. Principalmente a pessoa nunca mexeu na área de alimentos e bebidas e resolve montar um estabelecimento que venda esse tipo de produto. Ela veio da Exatas. Ou outro que de repente veio de alimentos e bebidas, acha que agora vou montar uma factory para poder administrar dinheiro dos outros, já que eu também tenho um bolo de dinheiro aqui, eu vou conseguir. É questão de qualificação, professor. Ou seja, nós tivemos dados recentemente também que apontaram que quem termina um curso superior tem a possibilidade de ter um retorno financeiro maior do que aquele que não termina, tá? Há necessidade de uma qualificação contínua? Não, qualificação contínua, e aí não só, né, uma faculdade, mas também sempre você está se qualificando. Cursos da área. Cursos enfim. externos, a gente tem muitos cursos, o Sebrae, por exemplo, tem, a própria universidade também fornece alguns cursos. Você tem cursos tanto pagos quanto gratuitos, então sempre é fundamental o profissional estar se qualificando, seja para ele se preparar eventualmente para voltar ao mercado de trabalho, né, o mercado formal, ou para ele se manter, né, mas também para ele criar um pouco de um espírito que a gente chama, né, de espírito empreendedor. Né? Porque uma das saídas para essa crise nossa também é por meio do empreendedorismo. Né? O profissional informal hoje, ele pode muito bem se formalizar daqui a um tempo e pode virar uma empresa grande. Pode contratar eventualmente funcionários e tal. Então, a qualificação é fundamental. Essa questão do ensino superior, por exemplo, a gente, né, tem algumas pesquisas sobre isso que mostram que a partir do momento que você tem ensino superior, o seu salário médio praticamente dobra. Né? Então, e isso acontece também se você tem ensino fundamental e passa a ter o médio. Então, quanto mais você se qualifica, o salário médio tende a ser melhor. E a partir do momento que você vai estar fazendo o seu curso, não pense também que é só uma questão de conteúdo que você vai estar. Eu costumo comentar bastante isso com os alunos em sala. Aproveitem a universidade não só por conta do conteúdo, mas também pelo ambiente que a universidade tem. Aproveitem os amigos que vocês têm. Eu, na minha época que eu fiz a graduação, como eu comentei no início, eu formei, né, uma consultoria na época com 2 colegas de sala. Né? Então, dentro do ambiente da universidade, você vai ter muitas oportunidades de emprego que também podem surgir. A questão da indicação, às vezes as pessoas são um pouco pejorativas quanto a isso, mas isso também faz uma diferença muito grande. Né? E a indicação não é simplesmente porque eu conheço aquela pessoa, é porque eu sei o quanto ela se esforça na sala de aula, por exemplo. Então, eu vou me sentir à vontade de indicar um estudante que está na minha sala, porque eu sei que ele também é um profissional muito bom. Então, a qualificação é muito mais ampla do que simplesmente o conteúdo. E isso é fundamental. Não só cursos que eventualmente podem ser pagos, mas a gente tem muitos cursos hoje gratuitos, online, que a pessoa não precisa nem sair de casa para fazer. E ela vai estar se qualificando e isso vai incrementar muito a vida profissional dela. O simples fato dela colocar um curso a mais no currículo dela já enriquece muito, né, para uma hora dela fazer uma entrevista, dela buscar uma vaga de emprego. Agora, professor, com relação àqueles, falei dos vendedores de balinha na rua, o senhor consegue enxergar lucro naquilo? Ou seja, o rapaz, o homem fica ali o dia inteiro colocando a balinha em tantos carros, porque ele sabe o minuto que o semáforo abre, aí ele volta correndo ali. Eu, pelo menos, olha, de cada vez que eu paro, nunca vi ninguém comprar a tal da balinha. Por quanto ele compra a balinha para vender a R$1 e ainda mandar imprimir lá o cartãozinho lá, quer seja me ajude que eu estou desempregado, ou põe algum textinho, moro na casa da minha sogra e quero sair, porque acho que é uma piadinha isso. Enfim, gera lucro isso de verdade? Então, ou gera um estresse, uma canseira maior? O que o senhor falou? É o custo da mão de obra disso. Então, você sabe que isso é uma incógnita, né, Fernando? Porque como é que surgem esses produtos para essas pessoas venderem? Né? A própria balinha, como é que esses caras compram essa balinha? Se é que eles compram essa balinha, né? Como é que surge essa bala para eles? Porque se você for eventualmente calcular o preço disso, você pode até ter uma certa margem ali por balinha vendida que ele tenha de lucro e tal.
mas ele vai ter que fazer uma venda gigantesca, né? É óbvio que milhares de exatamente. pacotinhos de bala por dia. Eventualmente, em alguns pontos de semáforos, você pode até conseguir vender. Inclusive, tem um ex-aluno que comentou uma vez comigo, que ele viu uma reportagem que em alguns pontos, eu não me recordo se era São Paulo ou Rio de Janeiro, tinha alguns donos de pontos. Então, naquele semáforo, você não podia vender. E o cara que era o dono do ponto, não era nem ele que vendia, ele alugava aquele ponto para alguém vender a balinha. Então, o cara, além de vender a bala e ter o lucro dele, ele ia ter que pagar pelo ponto de usar o semáforo. Era igual o guardador de carro no centro da cidade. Exatamente. Você tem o dono da rua. Você tem o dono da rua. Então, isso é uma coisa que os órgãos de fiscalização, seja a prefeitura ou governos estaduais, de alguma forma, isso tem que ser combatido, né? Isso tem que ser combatido. A gente viu aqui em Sorocaba, inclusive, a gente teve ônibus vindo de outras cidades para cá, trazendo essas pessoas, né? Tinha um ônibus de Bauru que pegaram, de pessoas vindo de lá para pedir balinha, para pedir esmola e para vender balinhas aqui no semáforo. Enquanto o senhor disse, o bar da esquina que tá paga imposto, ele não consegue vender a balinha a R$2 porque para ele, o custo da balinha é no mínimo mais 2. caro, para ele não compensa daí, né? O cara acaba concorrendo de maneira totalmente desleal com ele, fora o inconveniente que isso gera e o mercado que isso tem por trás, né? Porque não é simplesmente o fato da venda da balinha, é que isso vai movimentar a segurança pública, tem a questão das drogas envolvidas também, então é uma questão mais, questão de saúde, não é simplesmente também o fato da venda da pessoa, né? Então o setor público, o setor que fiscalize isso tem que ficar bem em cima desse tipo de ação mesmo. Muito bem, professor, o senhor se colocou até à disposição, deu alguns exemplos, quem quiser conversar com o senhor, bater um papo, quero montar uma empresa, ainda é pequena, mas pelo menos quero saber o caminho que eu devo seguir, ele pode entrar em contato com o senhor e aí tirar algumas dúvidas e o senhor apontar algumas soluções? Como é que faz? Que é o e-mail mais fácil, o Facebook, telefone, como é que é a forma mais fácil de contactá-lo? Tá, o mais fácil de me contactar é pelo e-mail, né, renato.garcia@prof.uniso.br, então renato.garcia@prof.uniso.br. E aí eu me coloco à disposição, se tiver alguma dúvida, a gente tem vários alunos que fazem esse tipo de trabalho em conjunto com a gente também, ajudando a gente nesse processo, tem os professores, e a gente bate um papo sem compromisso nenhum e se coloca à disposição para ajudar. Tá certo. Professor Renato, muito obrigado pela sua participação, sucesso para o senhor nas atividades que desenvolve. Eu que agradeço, Fernando, foi um prazer imenso participar aqui do programa de vocês. O programa Uniso Comunidade vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, é só acessar o Facebook, Uniso Comunidade. Curta lá. E se você quiser rever esse e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube. É a TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá!